Programa Biografias, iniciando essa série com o primeiro entrevistado da série Biografias do canal Road TV, um grande poeta, nada mais, nada menos do que Roberto Bicelli, que está lançando nesse momento, acaba de sair do forno, o seu grande livro, a sua grande obra, Sérios? Roberto Bicelli, seja bem-vindo ao canal Road TV. Nós vivemos na estrada, nascemos na estrada e vivemos na estrada fazendo arte on the road. E você é o primeiro entrevistado dessa série Biografias. Roberto, que grande prazer falar com você, essa pessoa simpaticíssima, um amigo da estrada, um amigo das artes, um amigo das palavras, um amigo da poesia. Roberto, fala pra gente o que você quiser na sua introdução, da sua apresentação pessoal e do seu livro que você acaba de lançar sobre a sua obra de arte, sobre a sua vida, Sérios. Você colocou um plural que é possível, Sérios. Mas é sério. Sério? Sério. Pode ser de várias entonações, né? Sério, sério, sério. Enfim, é uma sucessão, digamos assim, de crônicas autobiográficas. Eu descobri que são crônicas depois, né? Porque são capítulos e eles são independentes. Eu não faço nada cronológico, eu acho autobiografia assim como é há 7, 8 anos, 12, 15, eu acho isso aí, essa cronologia eu acho chatíssima, né? Então fui ao sabor da escrita mesmo, que ela me solicitava, fui escrevendo de 18 a 21, vagabundamente, porque eu sou um preguiçoso, me orgulho disso. Então escrevia, parava um mês, escrevia novamente, 15 dias depois, e assim o livro foi se compondo. Eu decidi que a capa seria esta, e simplesmente um branco leitoso com a palavra, com o título Sério, e em vermelho. Isso eu decidi e o editor escolheu o tipo e assim foi. Foi lançado em 5 de março, agora, nós estamos no dia 22 ou 21? 21. Estamos no dia 21 de março, foi lançado no dia 5. Eu acabei de lançar o livro e vim encontrar meu amigo Marquês de Casanova em Punta del Este, onde estou agora, onde estamos agora. Roberto, você é um bom vivant, e que não tenho nada contra isso, porque eu sou grande admirador dessa dádiva de ser um bom vivant, e você, por luzes, por energias positivas do universo, por conspiração do universo, fez com que você fosse um bom vivant, mas você teve que trabalhou sempre com arte, trabalhou num lugar que você sempre sonhou, que foi a Funarte. Mas antes, durante e depois, em toda a sua vida, você já se fudeu muito na vida ou não? Uma pergunta interessante. Eu me fudi o suficiente, né? O suficiente para não querer repetir. Que interessante. Roberto, você pertence a uma geração de poetas irreverentes, rebeldes, que nos Estados Unidos teve o nome, alcunha e sei lá o que mais, chamado por os grandes jovens aventureiros de Beat Generation, geração Beat. Mas como o Brasil copia tudo, o Brasil não teve uma geração Beat, teve alguns poetas que são seus amigos, o movimento paulistano, que não existiu em nenhuma outra parte do Brasil, porque eu sou de São Paulo, eu sei, eu sou do Madame Satã, sou da geração Madame Satã, e o Brasil não teve um movimento beat, eu não considero que teve um movimento beat.
Teve alguns exemplos, alguns casos isolados, que foi o seu, que está aqui o grande livro seu, que é Ego Trip, que é o seu passaporte, o seu documento das suas aventuras beach. Mas como é que foi que surgiu essa ideia e esse encontro desses poetas que foi você e seus amigos lá de São Paulo? Olha, esses grupos, eu prefiro chamá-los assim, eles existem ao redor do mundo, em todas as épocas, em todos os momentos, né? Eu nunca me pretendi beat ou surrealista ou o que quer que seja, mas são características comuns, muitas vezes, nesse pique, digamos assim, nesse pique romântico, digamos assim. Então eu venho na escola, eu venho da terceira geração romântica, que é Álvares de Azevedo, principalmente, que é o grande poeta do romantismo brasileiro, na minha opinião. E venho daí, na sequência, eu gosto e acompanhei diversas coisas, né? Vinícius de Moraes, um pouco menos. Vinícius eu considero o maior poeta brasileiro. Não adianta a forma. O Vinícius faz uma poesia que clássica. Uma poesia e pode fazer qualquer tipo de poesia. Se ele quiser ser um vanguardista, você vê Roofs of Chelsea, por exemplo, onde ele seria um completo vanguardista. E ele não se pretendia assim. Ele gostava de ser brasileiro, gostava da mistura toda do Brasil. Ele tem uma receita de feijoada que é um negócio fabuloso. Por exemplo, o Vinícius. E a parte disso, ele toca no mundo inteiro, como toca no mundo inteiro, desde elevador até filme chinês, japonês, toca bossa nova no mundo inteiro, e assim ele se fez. Com coragem, foi um cara demitido durante o golpe militar, ele era diplomata, enfim, ou talvez, talvez seja uma informação errada essa minha, tem que se verificar. Ele pode ter desistido antes da carreira diplomática. Então esses grupos existem. Existia na Itália um grupo que se reunia ao vento, então eles eram chamados gli scapigliati, os descabelados, né? E eu tenho imensa curiosidade em relação a esse grupo, por exemplo. O que existia em São Paulo, especificamente, o que existia eram pessoas que foram se encontrando, escritores, poetas, desejos... Tradutores, né? Também, que foram se encontrando. Então, inicialmente, o Willer encontra o Piva vai num curso que o Willer estava dando na ACM, que era sobre música, e aí ele propõe outra, e assim vai. Aí vem Antônio Fernando de Franceschi, eles acabam se conhecendo também. O fato é que em determinado momento havia uma turma bastante grande, díspare em ideias, etc., mas num caminho mais ou menos comum de rebeldia, contra toda, enfim, que surge no final, na realidade eles, no final dos anos 50, né, numa rebeldia muito grande contra a caretice toda dos anos 40, papai, mamãe, filhinho, não é? Papai sabe tudo, esse tipo de coisa, enfim. Nesta autobiografia, digamos assim, eu falo sobre o que antecedeu em mim a descoberta de que eu fazia parte de determinado grupo e que eu queria fazer parte daquele grupo. Inicialmente eu andava muito perdido, assim, sem algo que eu pudesse acreditar, sem companheiros, com muita gente legal, muita gente boa, muita gente, bom escritor, bons poetas, etc. e tal, mas que não me falavam a alma. Isso eu fui encontrar quando a minha turma, e é isso que eu chamava a turma, neste livro eu falo sobre isso, fiz um projeto, inclusive, chamado A Turma, que eu ia apresentar, etc., para, sei lá, uma desses ruanês da vida aí, mas anterior,
né? Então eu acabei conhecendo o Piva, foi o primeiro que eu conheci, quem me apresentou foi a Maninha Cavalcante, numa noite. Que era companheira do Willer, Do né? Willer, intermitentemente por toda a vida, né? Então eles começaram muito jovens e assim foram com aproximações e separações e terminaram a vida juntos, né? O Piva, a Maninha, nós estamos descendo a rua Major Sertório e o Piva estava com o Ralph Camargo. Não era Ralph Camargo, Argos Machado, exatamente. Com Argos Machado, e aí a Maninha, o Piva. Eu já tinha lido Paranoia, eu admirava o Piva, mas não o conhecia. Aí eu parei o carro, e aí, Piva, esse é o poeta Roberto Micheli, etc. E o Piva, sim, é claro. Olha, vamos na casa de campo do Willer em Eldorado. A Maninha falou, pô, Piva, são meia-noite, né? É meia-noite, você acha que nós vamos lá? Não, vamos, né? Aí, enfim, e aí a Maninha desceu e nós continuamos caminho no meio de uma neblina, por causa da represa, aquela coisa toda, no meio dessa neblina, em direção à casa do Willer, que obviamente não estava lá, né? E no caminho o Piva pediu para eu dizer um poema, eu disse, um poema muito ruim, por sinal, vagabundo, que nem está em livro nenhum, nem o meu, mas como tinha o Edgar Allan Poe, falava Poe não sei o que lá no meio do poema, o Piva se encantou e falou, magnífico, fantástico, esse tipo de coisa, né? Esse foi o conhecimento que eu tive Primeiro contato, né? O segundo eu estava na vastidão, que hoje em dia é são túneis e um delírio urbano ali e tal, da Praça Roosevelt, que naquela época era um cimentadão, onde você só ouvia o sino da Igreja da Consolação. Eu estava caminhando ali de madrugada, saindo ali, porque é Praça Roosevelt, saindo provavelmente daqueles bares e tal, estava atravessando e o Willer vem, ele para um DKV do meu lado e era a Maninha novamente. Micheli, olha só, tal, sobe aqui, vem, nós estamos indo numa festa na casa do André Gouveia, né, que era filho do Júlio Gouveia e Tatiana Belink. Eu subi, na hora que eu subi, eu sou extremamente cético, né? Eu subi e vi Aí ele se apresentou, eu falei, prazer, Roberto, ele falou, prazer, Cláudio Willer, então eu falei, então prazer mesmo. aí ficamos amigos, então são essas aproximações. E a partir disso eu encontrei minha turma, quer dizer, eu encontrei uma linguagem, pessoas que estavam num caminho bem próximo ao meu. Porque anteriormente, quem me definiu foi uma moça que eu fui encontrar 20 e poucos anos depois no Rio de Janeiro, da minha, assim, adolescência, digamos assim, 15, 16, 18. Ela disse, você era excêntrico. Eu acho lindo esse excêntrico. Então, pronto, eu era excêntrico, eu era extremamente tímido, ninguém foi mais tímido do que eu, salvou-me, não o rum creosotado que tinha nos bondes, salvou-me a cannabis sativa. Aí eu fiquei com uma cara de pau absoluta e para o resto da vida me curou. Eu não precisei de psicanálise nem nada, deixei de ser tímido. Eu sou até hoje intimamente, etc. e tal, sou um cara tímido de certa maneira. Mas nada que me atrapalhe, e naquela época me atrapalhava. E quais foram as suas inspirações? Você teve algumas influências literárias, cinematográficas, Fellini, o caralho, é quatro? A gente via absolutamente tudo, né? E o que a gente não via, a gente imaginava. Então, quando eu tenho essa opinião, entende? Quando uma determinada época, ela floresce, que se diz muito assim, né? Na literatura clássica, determinada... Então, é tudo junto. De repente, aparece o cinema, aparece a Nouvelle Vague, aparece
a bossa nova, em seguida aparece, enfim, isso tudo acontece num determinado momento, que foi ali na década de 60 em diante. Então, essas influências, elas são mútuas, né? Você encontra os teus iguais, não é que alguém te influencia, não, sim, claro, se eu leio, eu já disse a você, eu estava no colegial, não conhecia o modernismo, a grande influência que eu tinha era Álvares de Azevedo, que era o cara mais, vamos dizer, como é que eu vou dizer? Do romantismo. Do romantismo, que era o, não sei, o mais gótico, Sim, digamos assim, claro. certo? Então é dele que eu... E era o melhor mesmo, né? Noites na Taverna, né? Sem dúvida, o melhor deles. Né? Eu sei até hoje, porque nas minhas aulas de matemática, física, química, porque eu queria fazer direito, qualquer outra coisa, mas eu fazia o científico em vez de fazer o clássico. Então, nas minhas aulas de física, química, matemática, eu não entendia nada e não sei até hoje, eu colava, não é? Eu ficava com o meu livro de obras completas de Álvares de Azevedo e lia durante as aulas e os professores passaram a me respeitar. Deixa esse cara aí, ele gosta disso, ele vai fazer direito. Então, enfim, eu tirava aqueles 5 nessas matérias que dava para passar. Então, agora, ô Roberto, você é um cara privilegiado pra caralho, né? Fala sério, né? Pena que a gente não se encontrou pessoalmente lá em São Paulo, né? O tempo que eu vivi lá. Você teve uma experiência do caralho, mesmo na infância, de ter conhecido um personagem que para mim é o personagem mais chave do modernismo brasileiro, que foi o Flávio de Carvalho, que eu considero o maior artista multimídia do Brasil. O precursor de toda a multimídia brasileira foi ele. Conta pra gente como é que foi essa experiência, o que você sente pela figura do Flávio. Então, nesse livro aqui, sério, né, eu falo exatamente, inclusive tem aqui foto dele desfilando lá com a roupa. Aquela roupa que você colocou do saiote, tá aí? Tá aqui. Então, enfim, eu era um flanero, eu falo disso aqui, né? Eu ficava circulando por São Paulo com pouca idade, comecei com uns... 10. Não, um pouco mais, uns 12 anos, tal, e eu ficava circulando por São Paulo, olha o flanero aqui, típico, né? Uhum. O livro tem muitas ilustrações, né? E numa dessas caminhadas ali pelo centro de São Paulo, que desciam até para a baixada ali do Glicério, onde tinha tinha um circo, agora, puta, me falha a memória. Não lembro. É um absurdo. Não, é um absurdo. Mas... Aí um dia, por coincidência, você encontrou ele no viaduto do Chá fazendo aquele desfile não, lá. Foi ali na 7 de abril, por ali, porque na 7 de abril tinha os Diários Associados e no mesmo prédio tinha o MAN, o antigo MAN, não é? E tinha um velhinho que tomava conta do MAN, não tinha câmera nenhuma, não tinha nada ali. E tinha na parede, tinha Van Gogh, Gauguin, tudo que está no MAN hoje na Paulista. No MASP. Super vigiado. MASP. Que eu fui da Comissão de Arte do MAN, então puxa essa palavra MAN e tal, mas é MASP. Museu de Arte de São Paulo, do Assis Chateaubriand e do Pietro Maria Bardi. Né? O Pietro que criou o projeto. E da Lina Bobardi. Não, a mulher dele, ela. Os três criaram aquilo. Então ali o MASP era um velhinho que tomava conta do MASP, você podia chegar lá, tirar um Van Gogh e fechar o velhinho no banheiro e tirar ali um quadro de Van Gogh, outro de Toulouse-Lautrec, quem sabe um Gauguin, levar para casa, botar em casa, em vez de você ter cavalos aí, ter você mesmo, ter essa bandeira vermelha, você simplesmente teria um Van Gogh aqui, um carteiro. Mas eu tenho lá no meu estúdio, lá no Brasil, eu tenho... você tem um Van Gogh? Tem Van Gogh, tem o Rodin. Não, mas o legítimo dele mesmo, aquele... Isso não importa se é legítimo ou não. Aí você já quer demais, pô. Pois é. Então, mas aí conta desse encontro com que você viu, essa cena, tá na memória até hoje, do Flávio de Carvalho? Porque o cara foi... Eu estava andando por ali e de repente eu vi esse senhor que estava com um saiote, Chega mais... uma blusa
inflada, né? Ah. Isso era tudo tubos que ele queria de ventilação. Porque era muito tropical, Brasil, calor. É. Aham. Flávio de Carvalho. E essa meninada toda que tá aí, eu sou um deles aí, eu tava nesse meio, mas eu estava sempre atrás das câmeras. Por quê? Porque eu era tímido, eu não queria ficar ali no meio. Eu ficava atrás e eu estava vendo essa cena daqui para lá, olhando para a cara dele. E eu não entendi o que era aquilo. Eu não entendi, eu olhava aquilo e falava, meu Deus, o que é aquilo, né? Só anos depois você foi descobrir. Eu fui também perguntando o que era aquilo, e excluindo as respostas engraçadinhas. Alguém me disse, é uma experiência. E o interessante é que o Flávio de Carvalho chamava experiência 1, experiência 2, quando ele foi contra uma procissão com o chapéu na cabeça. Exato, guarda-chuva aberto. Aquelas coisas que ele fazia. Que na realidade não é experiência, são performance, né? E o Flávio é realmente um cara muito interessante, e você tem razão sobre... E depois, anos depois, você já adulto se reencontrou com ele, né? Mais uma vez, né? E ele tinha eu tinha uma loja que meu pai resolveu que eu estava na idade de trabalhar, né? Mas trabalhou pouco, a loja faliu logo. Mas eu tinha uma loja de peças de automóvel. Ele tinha um DKV e tinha essa peça dele. Então ele falou que era essa peça tal, eu peguei a peça, etc e tal, embrulhei, etc. Ele falou, quanto é? Eu falei, não é nada, é um presente. Mas como assim um presente? Ele falou, eu estava na 7 de abril, naquela região, quando o senhor fez aquela sua experiência e o senhor não é o Flávio de Carvalho? Ele falou, sim. Eu falei, pois então. Um presente. Esse é um presente meu para retribuir o presente que você me deu quando eu era garoto. Bonito, viu? Essa foi assim uma experiência muito boa que você teve com ele, E é né? interessante o Flávio, porque você fala toda essa questão modernista dele, né? Ele era arquiteto, né? Essa coisa toda. Então, é interessante que ele construiu uma casa modernista com uma piscina. Eu estive lá, né? Perto de Valinhos, e com uma piscina olímpica na frente. É 50 por 25, não é brincadeira, né? Aí você ia circundando a casa, tinha um momento que aquilo virava uma casa vitoriana, onde ele tinha as coisas da avó, da mãe, então era o retorno dele à memória infantil dele, compreende? Uhum. A sensibilidade infantil, tudo aquilo, né? Então é interessante isso, né? Porque tem cara que fala, eu sou moderno, modernista, eu sou do concreto. Não, eu sou do concreto, sou da madeira, eu sou do bambu, eu sou de muitas coisas. E hoje está tudo abandonado lá. A Prefeitura de Valinhos traiu ele. Não faço ideia, tem certos lugares que eu não vou. Exatamente. Agora, Roberto, você sempre foi um cara, além de bom vivão, um cara muito boa pinta. Você, não sei se você quer falar ou se deve falar ou não. Não, é mentira, isso é uma lenda. Você... Eu era muito magrinho. A foto do Caetano Veloso, com aquelas costelinhas de fora, eu era igual, eu tinha 1,80 m, 50 quilos. Eu era muito magrinho. Eu fiquei bonitinho, digamos assim, depois dos 40. Então, e quando você ficou bonitinho, você era narcisista, vaidoso? Como é que era? Não. Eu gostava de uma coisa que faz tempo que eu não pratico. Às vezes eu me olhava no espelho, me olhava nos olhos, né? E davam uma risada sardônica e pensava, você é um grande filho da puta. Tá vendo? Mas esse você falando isso aí já é uma metáfora, né? Não sei. Claro que é. Tu dizes. Agora, Roberto, de poeta para poeta, quando e onde começou a sua carreira literária para valer? Para valer. Para valer? Para valer. Olha, eu entrei em 64 na Faculdade de Jornalismo Casper Libero. Lá tinha uma coisa muito pretensiosa dos alunos, que eles chamavam Academia dos 13. E o pessoal descobriu que eu escrevia, etc. Mas eu escrevia para mim mesmo, né?
E disseram, olha, concorra a essa tal de Academia dos 13, você escreve uns poemas e tal, vamos ver o que acontece. Eu ganhei primeiro lugar, foram os poemas que eu escrevi. E aí eu fui escrevendo, agora, e fui dizendo poema em praça pública, eu participei da primeira catequese poética do Lindolf Bell, do Rubem Jardim, da primeira eu participei, não é? Mas em seguida eu conheci o Piva, a turma toda, etc. Então eu encontrei a minha turma verdadeira, eu parei com essa... Não, sabe, tem outra coisa, né? Essa turma do Piva, do Willer, a qual eu acabei pertencendo, os últimos a que entraram na turma, clássica, do jeito que ela era, foram o Raul Ficker, foi o Raul Ficker e eu. E o Raul Ficker está vivo ainda? O Raul Ficker não, infelizmente não. Tá. Mas o seu primeiro livro você publicou em que ano? Certo, então eu tinha poemas tal em casa. O Willer que publicou, ele tinha uma editora, né? O Willer fez uma feira de poesia e arte em 76, 77, por aí, e perguntou se eu tinha poemas, que ele queria fazer uma editora, se eu podia mostrar os poemas para ele. Eu fui, levei na casa dele, ele foi pegando assim, muito interessante, tal, e aí publicou. Porque eu sei dar título a livros. Você é o grande criador de títulos, é verdade. Pete Grilli, Pedro Nava, são criadores assim, né? José Geraldo Vieira, que foi meu mestre na Casper Libero. Então, eu dei o título Antes que eu me esqueça. E eu não escrevo outro livro. O Antes que eu me esqueça é meu livro de poesia, lançado em 77. Lancei performaticamente, nunca ninguém havia feito isso. Lancei no Teatro Célia Helena, que era novo. E lá eu levei uma academia de sumô, passava nas paredes lutas de boxe em câmera lenta, corria vinho o tempo todo, que eu conseguia um patrocínio, tinha máquinas de fliperama, principalmente uma que era torpedos contra um submarino com torpedos contra navios. Eu gostava daquilo que fazia bum e tomava o teatro inteiro. Tinha o Jorge Maltner e Jacobina cantando, e fizemos um recital de poesia. Isso é encontrável, você encontra facilmente no Google, chama Antes que eu me esqueça, e foi feito um Super 8 de Jairo Ferreira. Então, Jairo Ferreira, Antes que eu me esqueça, mostra isso. Tá no Google, né? No YouTube, né? Sim, mostra o Piva novinho, o Willer novinho, eu novinho, todos nós, né? Que maravilha. Então eu lancei aí... Então foi lá, foi então sua carreira, a pergunta que eu fiz é quando começou e onde? Foi em São Paulo e em 77, né? Perfeito. Eu não falo em carreira, sabe? Eu gosto de falar em eventos. Esse foi um evento, depois eu fiz outro evento quando escrevi um livro que é um romance juvenil. Depois o editor disse, você tem alguma coisa aí feito nem que foi em Guardanapo, quero publicar. Então publiquei esse Ego Trip, que é uma viagem que eu fiz pelo Nordeste, pelo Norte do país, não é? Aí de mochila, ali, mambembando. Exato, mambembando sozinho, né? Sem uma peça na cabeça, mas mambembando igual sozinho, né? Sozinho, assim. Que foi através desse livro que eu te conheci, né? Você sabe, né? Não, como é que foi? Eu entrei num sebo, achei esse livro, achei o título interessante lá em Curitiba, falei, porra, Ego Trip. E aí comprei, paguei R$10, e aí li o livro assim uma semana e falei, porra, que legal, hein? Tenho mais um sobrevivente aí da minha tribo, aí é esse Roberto Bitelli, deixa eu ver quem é. Aí fui atrás. Mas Roberto, você especificamente, você teve um mentor intelectual? Não, eu acho que eu tive um negócio que não existe mais, que é o Mentex. Mentex era uma goma deliciosa de mascar, então eu mascava às vezes Mentex.
Esse é o seu mentor intelectual, né? Provavelmente, para refrescar a cabeça. Enquanto você achou algum trecho que você quer ler aí agora, antes que eu faça a próxima pergunta? Não, eu abri a olho aqui, ó. Interessante, por exemplo, vou ler um trechinho desse livro de bordo, de viagem, né? Esse livro é bem diferente, esse Ego Trip é bem diferente deste Sério. Este Sério é um livro assim mais literário, mais elaborado. Esse aqui é seco, curto e grosso. Por quê? Porque é é hiperrealista, visando a fixar as imagens e os momentos, mas sem muita literatice. Mas então, antes de você começar a ler, antes de escrever esse livro, você já tinha lido o Jack Kerouac, On the Road, né? sim, sim. E não teve uma influência do Kerouac para escrever esse livro aí? Não, você sabe, olha, pode parecer pretensão, mas são caminhos semelhantes, porque, poxa, senão depois do Kerouac ninguém mais podia viajar que estava copiando o Kerouac. E o seu é muito melhor do que o Kerouac, Não, sabia? não é. Eu li os dois. Não Eu li é. os dois. Você me desculpa, mas eu li os dois, Não, Roberto. não é de jeito- Não é querendo te tietar nem nada, não, mas eu- a sua escrita é clássica. Mesmo sendo beat, ela é clássica. A dele não era. É maravilhosa. Olha, isso aqui foi 11/4, talvez, de 83, tem impressão. Deve ser. Então, olha, aqui é uma chegada, por exemplo. Viagem para 7 cidades. Alívio deixar Fortaleza e chegar aqui, Piauí. Santa pobre terra, maravilhoso Piauí. O povo sabe viver, realiza o que propus para o sertão. É sexualizado, é muito mais vivo que qualquer outro, não perde tempo, tem consciência que aqui não tem muita coisa além do corpo. As mulheres todas te olham, disca-se 145 e tem uma linha aberta para paquera. Vai-se à feirinha de domingo à noite e tem um mar de gente fazendo footing. Genial! Vai-se à prainha às margens do Parnaíba e encontram-se garotas te paquerando. Nada de dinheiro, é vocação para a vida. Santa pobre terra abençoado Piauí, Deus te proteja limpidíssimo Piauí. Aí eu continuo, vou lá para 7 cidades, né? Uhum. Que a última cidade é Piripiri. E lá fiz um poema. É verdade. Eu fiquei no alojamento ali que eles têm do governo, né? Eles têm uns quartos ali e tal, e eu fiquei lá. E aí eu escrevi esse poema e li para os caras. Verdade, aí lá. o cara falou assim, mas escuta, eu li os poemas, né? Li o poema. Então o funcionário, depois de um tempo, pediu que eu repetisse. E disse, escalafitante mesmo. Então eu perguntei para eles, mas a primeira que escreve? Falou, não, os caras escrevem poesia aqui, mas não mostram pra gente. Aí eu mostrei para os caras. Eu vou ler o poema para não ficar muito abstrato. O Piauí brilha, Ceará para lá, Maranhão à mão, ave migratória, cerrado ou sertão, 7 cidades, índios, astronautas, fenícios ou assombração. O Piauí brilha, trilhando luzes, meninas Tordesilhas, ai meu coração. O Piauí brilha, areia branca, mar antigo, baba de vulcão. O Piauí brilha, piripiri, 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 trenzinho riscando o sertão. Curiosidade, Piauí quer dizer saudade? Maravilha, parabéns. Esse poema aí eu acho que deveria estar lá num quadro no Palácio do Governo lá do Piauí, né? Não, melhor, devia ser o hino do Piauí. Eu não sei, né? Paratatim, paratatim, sei lá. tchim. O Piauí brilha, Ceará pra lá. Ô, Roberto, agora uma curiosidade que todo mundo tem, principalmente os jovens hoje em dia, vale a pena, é fácil ser escritor e vale a pena ser escritor, ser artista? Olha, até hoje, tendo publicado isso tudo e as pessoas comparecendo aos lançamentos, às vezes dizendo isso, aquilo de mim, bem ou mal, etc. e tal, eu não tenho a plena convicção do que seja ser um escritor.
Sinceramente, eu não tenho. A gente vai escrevendo, eu vou levando, a vida eu vou levando. Não tem uma música assim, a gente vai levando? Eu vou levando. Eu não sou muito preocupado com isso. Aliás, é do Tom Jobim a música. Tomara que seja. É do Tom Jobim. Mas você acha que é fácil ser artista? Não, isso é super difícil. É difícil, né? Isso é super difícil. Para quem, sei lá, eu não vou dar, eu não costumo dar receita. Não mas existe. Eu vou te ler o início do meu livro agora, que explica muito sobre isso. Olha só, é absolutamente autêntico, aconteceu exatamente isso. Eu ia começar a escrever o livro e a cena é esta. Ao pé da tela do computador, ao pé da tela repousa o Taurus 38. Escrever fica muito mais fácil. Então o que acontece? Não é fácil. Você perguntou se é fácil ser artista. Não é, é difícil. Eu, para começar a escrever, eu falei, nossa, eu estou perdido, eu vou escrever um livro, uma autobiografia. Não, eu preciso me proteger, né? Uhum. Então eu podia pegar um santo, um crucifixo. Peguei um Taurus 38. Que interessante. E você, se você pudesse ir para uma ilha sozinho, uma ilha deserta lá, um coqueiro só lá, uma ilha deserta ali, e você pudesse ir para essa ilha lá, o que você levaria? Olha, ela morreu, mas eu levaria a Mônica Vitti. Mas já que ela morreu, eu também poderia levar a Cristiane Torlone. Boa, boa. Vou mandar para ela isso aqui, o link isso aqui para ela assistir essa entrevista aqui. Que apesar de que ela gosta só de brotinho, né, de garotão. Mas o que eu sou, afinal de contas? Verdade. E você gostaria de ser lembrado, deixar algum legado, alguma porra qualquer? Porque você sabe a frase do Nelson Gonçalves qual foi, né? Implorou para a filha dele, que é sua vizinha, inclusive, né? E, por favor, não deixe que me esqueçam. Mas outros dizem, me esqueçam. Né? Então, eu não sei, eu fico no meio termo, tanto faz para mim. Eu acho inevitável, sabe? Tem essa porra de Google aí que o resto da vida fica aí, você vai lá, tá tudo ali. Wikipedia, né? Nossa, tem até o que você deve para a justiça, né? Ó, uma vez eu fui despejado, tá lá, despejado, tal. Parece que você é um bandido, você não fez nada, né? É tudo coitado do Caetano Veloso, se fudeu, você ficou sabendo? Porque ele casou, namorou lá, tirou a virgindade da esposa dele lá, que é a atual esposa dele, empresária, né, Paula Lavigne. Aí a internet, todos os haters lá, chamando o cara de pedófilo. Não tem nada a ver. Se você ler, por exemplo, isso é muito a questão do tempo, né? Se você ler o Gilberto Freire, eu estou falando ali sociologicamente, né? Se você ler o Gilberto Freire, por exemplo, então era muito comum no Brasil colonial, as mocinhas casavam com os velhos de 60, claro, 70. Exatamente. E o que acontecia, sei lá, as épocas vão naturalmente, eu acho que, sei lá, né? Hoje em dia, o consenso seria 14 anos, o consenso. Né? Não, 16 hoje em dia. Aumentaram para 16. Aumentaram para 16. Tá certo. Eu acho que a pessoa tem um pouco mais de maturidade com essa idade. Eu acho que tem uma coisa muito, muito importante, sabe? Eu acho que a mulher tem que ser protegida, certo? Também acho. O homem é um bicho meio abrutalhado e... A mulher é, mas não é que eu queira dizer só para parecer bonitinho, mas as mulheres são deusas. Eu também acho. Roberto, e de tudo que você já fez, tem algo que você se arrepende?
Ah, sim, tem sim. Olha, que engraçado. Eu acho que eu passei do meu livro de poesia, eu contei essa história aqui, eu me arrependo. Tem um poema meu que chama-se As Mulheres que Não Tive. Isso é um arrependimento. Tá aí? Tá na mão já para você ler aí o poema ou não? Tá na mão, mas não sei onde está. As Mulheres que Não Tive. E é exatamente, você se arrepende disso. O resto eu não me arrependo de nada. Não faço questão de nada. Você sabe, eu acho que eu sou bastante cético, sabe? E tem alguma coisa que você ainda gostaria de fazer que você não fez? Olha, mais uma vez eu vou te dizer que a gente vai fazendo. O próprio Kerouac dizia isso. O que interessa é o caminho. Eu não fico, nem acho que fiz grandes coisas. Eu acho que fiz coisas, mas muitas eu já esqueci. As sensações são muito fluidas, né? Por exemplo, fiquei um mês uma vez, outra vez 6 meses na Inglaterra, certo? Pô, eu fui a todos os lugares possíveis e imagináveis, mas eu me lembro de um dia à tarde que eu estava caminhando numa rua, sozinho. Minha mulher tinha ficado em casa e eu saí andando sozinho por aquela rua. É o que eu lembro da Inglaterra. Então não são grandes episódios e grandes acontecimentos, são sutilezas. Sutilezas, né? Verdade, mas a gente não tem, até porque a gente ficar a essa altura do campeonato querendo fazer alguma coisa que não fez é muita pretensão também, né? Hoje eu fiz uma coisa interessante. Uma caminhada daquela? Eu fui até a Casa Pueblo, certo? Um lugar interessante, Punta Ballena, interessantíssimo. Eu não esperava que eu iria lá hoje ou neste momento, né? E, Roberto, é o seguinte, todo autor, escritor, ele escreve e a obra não é mais dele, né? Pertence ao mundo. E se ela pertence ao mundo, ela vai cair na mão de todos os tipos de leitores, é verdade ou não é? Sim. Então, o autor fica desejando que aquela obra seja lida, comentada, admirada, divulgada, compartilhada e, se possível, receber alguma homenagem, alguma honra, alguma porra qualquer. Você gostaria de receber algum prêmio literário? Olha, eu gosto do meu livro No Silêncio das Bibliotecas. Por exemplo, eu fiz uma dedicatória no meu livro de poemas para o Antônio Soares Amora. Eu fiz um curso com ele de especialização de 1 ano em literatura brasileira. E o Antônio Soares Amora morreu, não é? E deixou a biblioteca para a USP. O meu livro ficou lá quietinho, numa estante, etc e tal. Em certo momento, o rapaz passou lá, Eliakim, o nome dele, estuda filosofia. Ele pegou, olhou o título, falou, puxa, que interessante. Aí começou a folhear o livro, achou muito interessante aquele livro e escreveu sobre ele. Eliakim Ferreira Oliveira. Escreveu sobre ele, também é um cronista, é um escritor, e veio me procurar para me mostrar aquilo. E ele veio com uma ótica, por exemplo, você tem essa ótica da Beat, ótimo, e ele pegou uma ótica do surrealismo, que ele achava que minha poesia era surrealista, que eu gostava muito de surrealismo, e eu tangenciei, eu conheço surrealismo, Você já me perguntou isso, eu não quero me repetir. Quer dizer, eu vejo um monte de coisas, eu sei um monte de coisas, tem coisas que eu sei só da orelha do livro, entendeu? Tem outras que me aprofundei, etc e tal, e por aí vai. Então eu busco esse silêncio.
o meu livro estando na Biblioteca Municipal, Mário de Andrade. Mário de Andrade, estando na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e na Biblioteca do Congresso nos Estados Unidos, acabou, deixa lá. Algum dia alguém vai ler e vai fazer alguma coisa daquilo. Agora eu não tenho pretensão nenhuma, eu quero desaparecer. É uma delícia, eu gosto do silêncio e de ser invisível, se for possível. Porque o Saramago ganhou. Você sabe qual é o valor do prêmio Nobel de Literatura? Sabe ou não? Não. 1 milhão. 1 milhão de dólares o valor do prêmio. O Chico Buarque ganhou agora o prêmio Camões, que vai receber aí agora o novo governo do Brasil, porque o anterior não quis entregar, e 600 mil reais o prêmio Camões. E o Saramago, o que ele fez com o prêmio de 1 milhão? Ele doou o prêmio para uma instituição filantrópica de caridade. É uma besta, não dava um tostão para ninguém. Eu sei, mas ele doou o valor do prêmio de 1 milhão. Eu tô brincando. Ah, você está falando que não daria, né? Não dou nem um tostão. Não, eu quero que se foda. Eu jogo toda semana 2 vezes na Mega Sena, certo? Não. 1 milhão sabe o que é milhão? É troco. 1 milhão de dólares são 5 milhões de reais, cara. Quero que se foda. Eu quero ganhar 100 milhões na Mega Sena. Não, você quer ganhar porra nenhuma. Não, tomar no cu. Você quer mandar no meu desejo? Quero que você se foda. Eu também quero que você se foda. Agora, Roberto, eu disse no começo aqui dessa biografia aqui, que está sendo um prazer do caralho falar com você, porque além de ser meu amigo, eu já te admirava, porque eu já tinha lido seu livro ali, o Ego Trip, o mesmo que o seu amigo Eliakim, que eu já falei com ele inclusive, né, leu. Você, além de escritor, o que mais que você faz na vida? O que mais eu faço? Coça o saco? Não. Viaja, né, Roberto? Viajo, mas não gosto de fazer... Eu gosto de não fazer nada, né? Quando eu não faço nada, eu faço muita coisa, né? Então, hoje, por exemplo, eu gosto dos milagres do caminho, né? Hoje, por exemplo, eu fui lá, Casa Pueblo, né? Você me instruiu de todas as maneiras, como eu vou de ônibus, o que eu pego, onde eu desço, por onde eu ando, o que eu compro, quanto custa. Nós vimos tudo isso ontem, né? E eu não quero saber. Para mim, eu ouço por educação, mas na realidade eu quero encontrar coisas no caminho. Chego na Casa Pueblo, vejo uma entrada ali, comecei a entrar, entrei e cheguei lá, tinha uma bilheteria, eu falei, bom, vou comprar o ingresso. Cheguei lá, o cara falou, não, aqui é para entregar o ingresso, você compra lá fora. Eu olhei assim, tinha uma fila, parecia como é que aqueles bichos que se atiram no abismo, parecia aquilo, Lemingues, eu não sei o nome daquele bicho. Também não sei. Aí eu falei para ela, mas senhora, eu não quero voltar tudo isso, puxa vida, o que é isso, né? A senhora, ela falou, o senhor me dá 1.000 pesos. O senhor me dá 1.000 pesos, eu subo e compro para o senhor. Aí ela foi e comprou. Só que ela trouxe dois ingressos de 500. Um para mim e um para minha mulher. A minha mulher tem 59 anos, então tá certo. Mas eu tenho mais de 65, então eu teria que pagar só 400. Então ela bifou 1.000, 100 reais, 100 pesos. Não, sem querer, ela comprou 2. Acho que ela me achou mais jovem que 65, sei lá, graças a Deus. O que aconteceu? Ela veio, me deu o ingresso e não carimbou o ingresso. Então eu visitei tudo aquilo, na hora que eu saí eu vendi novamente o ingresso, porque não tinha carimbo nem nada. Eu vendi, quer dizer, entrei de graça. Se eu vou me preocupar onde eu estou, como eu vou, como eu entro, como eu saio, não, eu gosto do caminho e vão acontecendo milagres. Que maravilha, velho. Isso é muita sorte, sortudo do caralho. Então você gosta de não fazer nada, né? Além de ser escritor. E você teve muitos relacionamentos? Bom, isso não precisa nem de perguntar, né? Isso você já pode falar espontaneamente, né? O quê? Muitos relacionamentos com mulheres, muitas mulheres? Não sei, isso aí eu sei. Aqui no livro eu digo, mas aqui assim eu não digo. Não, pode falar, pode falar. Isso aqui, ninguém vai assistir isso aqui, Roberto. Você pensa que o canal nosso, Road TV aqui graças a Deus. É o canal invisível. Não, relacionamento sério, eu estou no 5º casamento.
Pronto, mas é uma mixaria em relação ao Vinícius, que casou 13, parece. Foi? 11. 11? Olha que 11, que 11 beleza. vezes. Mas... Filosofia, posso ler um negócio filosófico? Pode, claro, parte. Aí você vai satisfazer uma curiosidade sua. Claro, vamos ver. Olha só. Recabo, o negócio chama, capítulo. Diariamente, no caminho da escola, eu vi um armazém com uma fachada muito alta, encimada pela palavra cabalística recabo. Tinha certeza que era uma mensagem cifrada a mim dirigida e, óbvio, nunca comentei isso com ninguém. Recabo para mim eram dragões soltando fogo, magos preparando venenos exemplares, bruxas voando para longínquos sabás. Agora entre aspas. As bruxas do sabás foram as últimas praticantes da Priapeia e da Liberalia na Europa Ocidental e, de fato, reproduziam em suas reuniões as licenciosas orgias tão comuns na Roma Antiga. Fecha aspas, e é o que me interessa, a Roma Antiga, a Grécia e outras coisas. Minúscula diante daquela imensa parede, a palavra recabo, feita de ferro esmaltado, refletia o dia em sua superfície polida. Falava-me de antigos reinos que eu jurava visitar, principalmente quando descobri existir uma Inglaterra quebra-cabeça onde se encaixavam a Irlanda e a Escócia. Preparava-me para fundar a religião recabo quando extraí de um fardo que estava à porta um adesivo colorido com a imagem de uma imensa plantação de algodão encimado pela palavra recabo. Havia um miserável subtítulo: Reis Cardoso Botelho Companhia Limitada. Momento fundador do ceticismo que me acompanha a vida afora. Olho com desconfiança discos voadores, milagres e até mesmo o próprio Deus, que poderá se revelar como Departamento Executivo Unidos do Seridó. Encontrei em Epicuro a sintonia perfeita com o meu sentimento do mundo. 1. Não se deve temer os deuses. 2. Não se deve temer a morte. 3. O bem não é difícil de se alcançar. 4. Os males não são difíceis de suportar. Maravilha, Roberto. Roberto Bicelli. Então você não gosta, eu só estou fazendo uma afirmação só. Você não gosta muito de ser enquadrado em nenhum. Enquadrado. Não, enquadrado assim no movimento, beat. Você não gosta de ser assim, né? Não é questão de não gostar, é que eu não sou só isso, né? Nós somos muitas coisas, né? Uhum. Nós temos, sei lá, direcionar, assim, eu estou dentro do movimento, né? Por exemplo, eu sou concretista, então eu faço um plano da poesia concreta, né? Uhum. Plano piloto da poesia concreta. Eu conversei isso com o Ferreira Goulart, né? O Ferreira Goulart eu disse, o plano, você vai fazer um plano, como é que chama? Plano piloto da poesia, não sei o quê. Eu acho todas essas coisas muito limitantes, né? Uhum. Eu faço o que eu bem entender. Se eu quiser fazer... Olha, é até engraçado porque eu nunca fiz um soneto, mas se me dá na bola de fazer, eu faço. Eu também vou fazer uma homenagem ao Vinícius de Moraes, fazer um soneto, né? Ou poemeto, né? Talvez um poemeto seja mais fácil de fazer. Agora, Roberto, puta que pariu, você não imagina como está sendo para mim um prazer do caralho entrevistar uma figura como você. Você lembra quando a gente era amigos só virtuais, pelo Facebook, pelo WhatsApp, e eu tinha um carinho do caralho por você, não só pelo seu livro, que eu só tinha lido um livro seu, né? Mas pela sua pessoa, né? Agora imagina te conhecer pessoalmente, te receber na minha casa e ainda poder te entrevistar para o meu canal, o canal Road TV, canal nascido on the road. Aí a pergunta não, vamos dizer que seja um depoimento agora.
Se você pudesse deixar algum, digamos que algum imbecil qualquer, que pensa em escrever, ser escritor, assista esse documento, essa biografia sua aqui, né? E se você pudesse deixar um conselho ou uma dica para alguém que gostaria de ser escritor, você diria alguma coisa para essas pessoas ou não? Você falaria o mesmo que o Oswald de Andrade dizia sempre? O Oswald dizia assim: rasga, joga fora isso não vale nada. O Oswald pegava e falava mesmo na cara da pessoa que entregava um poema para ele. E desista de ser poeta. Qual a dica, o conselho que você deixa, mensagem, não vamos dizer conselho, uma mensagem que você deixaria para alguém? Eu escrevi tanta besteira, tanta coisa ruim, de vez em quando, eu tenho um pacote em casa que é uma espécie de testamento, está escrito ali, poemas que não devem nunca ser publicados, são frases, são coisas, etc e tal, sem nenhum valor, serve apenas de memória para alguma coisa, quem sabe, entendeu? Eu daria assim, vamos dizer assim, talvez eu acho que a gente tem que ter uma percepção vaga, sabe? A gente tem que dançar com as palavras, dançar com as ideias e ver como a gente consegue estruturá-las e colocar num simples livro. E depois fecha e coloca e tá aqui, entendeu? Não tem muitos segredos, né? Uma das coisas interessantes é ler bastante, compreendeu? E se eu disser, por exemplo, escrever sempre, eu não escrevo sempre, eu escrevo muito de vez em quando, quer dizer, me dá na bola, eu escrevo. Às vezes um poema demora, eu tenho aqui, eu digo isso, entende? O poema demorou 40 anos para aparecer, uma cena que eu vivi, depois de 40 anos veio o tal poema, entendeu? Então, é difícil estabelecer regras, isso que eu quero dizer. Eu disse isso durante a entrevista toda. E a mensagem final que você deixaria para as pessoas, no geral, qual seria? Seja feliz? Qual que seria? Seja feliz. Eles dizem uma coisa bonita aqui no Uruguai, talvez você repita melhor do que eu, né? Que te passe lindo. Isso, aproveite a vida. Que te passe lindo, que seja todo lindo. Que maravilha. Você que gostaria de finalizar com uma frase sua, uma palavra sua, a sua biografia para te ilustrar aqui como grande, não vou dizer o grande poeta, mas o grande Biccelli, Roberto Biccelli. Olha, tinha um negócio engraçado que a gente fazia na infância e me deu vontade de fazer. Posso fazer? Não sei. É a mensagem final, depois você corta. Não vou cortar nada. Não pode apagar? Não, apagar. Não posso. Não, eu estou dizendo desliga, é a última. Não vou desligar nada. Então não faço. Não, fazer não sei, mas fala aí o que é. É a última coisa que eu queria Não sei, fazer. o que depende, não sei se mostrar bunda, o que é. Fazer na infância. Ótimo, é isso não tem nada demais, caralho. Porra, isso é maravilhoso. Parabéns, Roberto. Parabéns pelos seus livros. Eu não tenho como indicar, não sei, nas redes sociais e no canal aqui, que as pessoas conheçam, leiam, busquem, procurem os seus livros. Só jogar no Google Roberto Biccelli que vai encontrar. E foi um prazer do caralho, cara. Eu já entrevistei muitas pessoas, mas esse bate-papo com você aqui hoje foi assim, você não tem ideia. Para mim também, você é bom, você é um bom motivador. Você sabe que eu participei do programa do Antônio Abujan lá, fui entrevistado por ele naquele programa dele, como é que chamava lá? Provocações, né? Você, para mim, foi assim, não só como entrevistado, mas como artista mesmo, mais interessante do que o Provocações. Merci beaucoup. Querido, um abraço grande e sucesso, né, cara? Mais sucesso ainda do que você já tem. Você não precisa, mas você já tem total e parabéns. E é isso. Obrigado. On the Road Forever. Canal Road TV com Roberto Biccelli. Ok? Let's go to the road, on the road. Valeu? Valeu.